Olá amigos, companheiros destas coisas da internet e do desenvolvimento, e na senda daquilo que tem sido alguns vídeos que eu tenho trazido aqui ao meu canal relacionados com o ecossistema do Linux, eu achei por bem trazer aqui algo que pode eventualmente também dar alguma noção das diferentes versões que existem de distribuições dentro do ecossistema do Linux, que é o próprio site do Ubuntu. Eventualmente, para quem está ainda a iniciar-se nesta área de escolher uma distribuição que melhor se adapta aos seus desejos enquanto sistema operacional, muitos utilizadores, quando fizerem as primeiras pesquisas, quase certeza que vão bater com a cara no Ubuntu. O Ubuntu porque, de facto, é eventualmente uma das distribuições de Linux mais conhecidas, não quer dizer que seja a melhor, atenção, eu ponho aqui já estou com as mãos no ar para não me assaltarem, mas o Ubuntu é de facto aquela distribuição de Linux que eventualmente para desktop principalmente é aquela que vem logo assim à cabeça. E eu estava aqui a explorar um bocadinho o site da Canonical, onde vocês entram com o ubuntu.com e achei muito interessante o seguinte: quando vocês vêm aqui à secção do Get Ubuntu, vocês têm as diferentes versões. Existe o Ubuntu para desktop, que é aquilo que estamos aqui a falar, e existe também, como é óbvio, o Ubuntu para servidores web, existe também para Raspberry Pi, existe o Ubuntu para a internet das coisas, o Internet of Things, existe ainda a área para os desenvolvedores do Ubuntu, existe ainda para Windows e macOS, enfim, eu penso que aqui no Windows eles se querão referenciar ao WSL ou Windows Subsystem Linux, mas enfim, aqui o que nos traz a esta área é de facto procurar encontrar dentro do ecossistema do Ubuntu alguma distribuição que possa satisfazer aquilo que são as nossas pretensões. Eu tive a ocasião de fazer algumas experiências com algumas distribuições do Ubuntu no meu sistema de máquina virtual, mas não sei por que razão, quando estou a tentar gravar os vídeos, o sistema da máquina virtual deixa de funcionar corretamente com as distribuições de Linux. Eu eventualmente irei trazer aqui alguns vídeos com algumas dessas distribuições para vocês ficarem apenas com um pequeno sabor, um pequeno sneak peek sobre qual é o aspecto visual que elas têm. De qualquer das formas, quando nós clicamos aqui no Ubuntu Desktop, nós temos aqui a possibilidade de descarregar o Ubuntu tradicional, vamos lhe chamar assim. O Ubuntu tradicional tem este aspecto visual que vocês veem aqui. Eu queria ver se encontrava aqui enfim, algum aspecto visual, algum screenshot, mas não é muito importante porque já vamos ver aqui o seguinte. Quando vocês vêm aqui, clicam nos flavors, vocês vão encontrar aquelas que são as distribuições de Linux baseadas no Ubuntu e que são as mais conhecidas. Então existem vários sabores de Linux que vocês podem extrair e testar. E se não sabiam como chegar a elas, é muito fácil. É entrar no site do Ubuntu, ir aqui à área do Get Ubuntu, escolher o Ubuntu Desktop, no desktop clicarem em Flavors e vocês vão ter aqui disponível todos os ISOs ou ISOs, eu não sei qual é a forma correta de se expressar isto, mas basicamente são as imagens em disco que vocês podem descarregar e usar para instalar numa máquina ou experimentar numa máquina virtual como Live CDs, e sim, todos eles existem na versão Live CD, portanto vocês não têm que instalar. E o que acontece então aqui, quais são os principais sabores que existem? Existe o Ubuntu, alguns deles eu já conhecia, a maior parte deles eu nunca experimentei, mas há alguns que eu de facto não conhecia. O Ubuntu é oficialmente mais direcionado para a área da educação e para alunos. Como podes observar, será uma distribuição que traz aqui o aspecto organizacional normal que tu vês numa distribuição do Ubuntu, mas com muito software relacionado com a área de educação, com jogos, com as tabelas periódicas, com mapas, com puzzles, etc, etc. E, portanto, deverá ser extraordinariamente interessante explorar isto. Para quem quiser uma distribuição diferente, temos aqui o Kubuntu. O Kubuntu junta o KDE, que é a comunidade de desenvolvimento de desktop, e com a sua versão mais recente chamada o Plasma Desktop, que pertence à comunidade do KDE. E traz aqui um conjunto de aplicações de produtividade, traz Office, traz e-mail, traz gráficos, traz fotografia. Portanto, será uma solução interessante em termos genéricos. Particularmente em termos de aspecto visual, eu gostei muito desta organização e deste layout. Não é demasiado datado, mas também não tem todas aquelas palermices da modernidade em que, e sabemos que isso também existe, as janelas explodem e sobrevoam por tudo quanto é lado e baixam cheias de efeitos, etc. Coisas que na maior parte dos casos não interessam. É óbvio que nós gostamos de ter um sistema operativo com um ambiente de trabalho que é prazeroso, mas eu gosto particularmente aqui das cores, obviamente sendo tudo isto configurável. Temos também o Lubuntu, eu não conhecia, muito sinceramente. É desenhado para ser simples, fácil de
fácil de instalar, enfim, é um sistema fácil de usar, muito rápido, muito moderno. É baseado no LXQT Desktop Environment e, portanto, tens aqui este aspecto visual que é muito mais simplificado, que eu achei pessoalmente muito mais datado. Não seria eventualmente a distribuição de Ubuntu que eu iria ter a funcionar na minha máquina, mas se tu já experimentaste, deixa ficar aí na secção dos comentários qual foi a tua opinião sobre esta distribuição. Outra que eu desconhecia, o Ubuntu Bungee. O Ubuntu Bungee é mais um flavor do Ubuntu, portanto mais um sabor do Ubuntu, combina a simplicidade com a elegância e basicamente o que tu tens aqui é um ambiente mais parecido com o macOS. Basicamente é isso, não desgostei do seu aspecto visual. Temos ainda uma versão Ubuntu Cinnamon, que tem aqui esta organização também. Eu penso que já tinha trazido aqui num vídeo anterior uma distribuição de outro ecossistema do Linux, também com este sistema. Depois temos aqui o Killing. O Killing é basicamente esta simplicidade aqui, diz aqui que é mais destinado para as necessidades dos utilizadores chineses, portanto os chineses que fiquem lá com o Monte Everest e com este aspecto visual um bocadinho mais simplório. Temos aqui o Ubuntu Mate. O Ubuntu Mate diz que é uma distribuição estável, fácil de utilizar, com um desktop muito configurável, portanto, eventualmente para quem gosta de andar a mexer e alterar os aspectos visuais do seu desktop para tornar a máquina muito mais interessante. Eu já tive a ocasião de testar este Ubuntu Studio e é uma coisa completamente avassaladora. Basicamente, o que é o Ubuntu Studio? É uma distribuição um pouco maior, tem ligeiramente mais do que 7 GB, mas que traz um conjunto gigantesco de aplicações já prontinhas a ser usadas. E como tu podes ver aqui pelo desktop, tens tudo, tens aplicações para som, vídeo e imagem, fotografia, etc. É muito interessante, não tem o aspecto, não tem um desktop os mais simples de utilizar, mas também é suposto que quem utiliza aplicações para editar áudio e vídeo e imagens também não esteja à procura de um desktop muito simplista. Quer aqui que tenha acesso de facto a muitas ferramentas e elas estão disponíveis, acredita, eu estive a testar numa versão Live CD na minha máquina virtual antes de estar a gravar os vídeos e fiquei muito surpreendido com a quantidade de aplicações totalmente gratuitas que tu podes obviamente utilizar como uma alternativa fantástica a um cenário de um Windows ou do macOS. Depois temos aqui o Ubuntu Unity, não sabia também, não desconheço, nunca testei, gosto do aspecto visual, acho simples, acho interessante. Temos ainda o famoso Xubuntu. O Xubuntu tem aqui um aspecto de layout um bocadinho mais tradicional, ok? Ele é baseado no XFCE, portanto é o KDE, XFCE, GNOME, etc. São esses termos que depois distinguem a forma como os ambientes desktop estão organizados para cada uma das distribuições e depois existem ainda muito mais. Se fores aqui ao Ubuntu Wikis, vais encontrar aqui uma informação mais detalhada ainda sobre os diferentes flavors que existem dentro do universo do Ubuntu. O que eu te iria pedir aí na secção dos comentários, à semelhança do que tem acontecido com estes vídeos que eu tenho trazido aqui sobre o ecossistema do Linux em geral, é, de um modo específico em relação ao universo Ubuntu, qual foi aquela distribuição que tu já testaste e que achaste que te encheu as medidas? Aquela que tu achas que é a mais simples, aquela que tu achas que é mais complexa em termos de utilização, mas que também é mais estável. Enfim, deixa ficar aí a tua opinião, só exclusivamente relacionado com o ecossistema do Ubuntu, porque na realidade é de facto uma das distribuições mais conhecidas e é interessante que alguém que já tenha tido a experiência de utilizar o Ubuntu Desktop normal possa eventualmente equacionar a sua escolha mediante os diferentes flavors que nós aqui trouxemos.